Pessoal, só uma coisa, vocês estão vendo aí o plano de ensino? Estão, né? Sim ou não? Sim, estamos vendo. Quer dizer, pelo menos eu tô. Tá, então, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos dar aqui oficialmente iniciar nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês o plano de ensino e depois a gente já vai entrar lá com os slides do capítulo 1 da Cisco, tá? Então, a nossa disciplina aqui tem uma carga horária de 90 horas. O nome dela é Fundamentos de Roteamento e Comutação. E ela está no segundo semestre, né, do nosso curso de redes de computadores, tá? Ela tem como pré-requisito a introdução às redes de computadores, que a gente viu no semestre passado. As aulas serão nas terças-feiras, a partir das 19 horas, tá, na modalidade em AR. No ano que vem, se voltar presencial, daí, como eu falei, a gente volta às aulas lá no Instituto, tá? A emenda da disciplina é Convergência de Dados em Redes Comutadas, Conceitos e Práticas de VLANs em Redes Comutadas, Portas, Tronco, Princípios de Segurança, Conceitos de Roteamento, Roteamentos entre VLAN, Listas de Controle de Acesso, Protocolo de DHCP, Configuração de roteadores como cliente servidor de DHCP, Conceitos sobre o uso do NAT, Práticas de configuração e resolução de problemas em dispositivos comutadores e roteadores, e desenvolver nos alunos a capacidade de sistematização e interpretação dos conteúdos propostos, a fim de construir um referencial indispensável para a continuidade do curso e ao futuro da profissão. Então, como a gente falou, essa disciplina ela está totalmente ligada, né, ao CCNA Routing Switch Essentials, que é a parte de fundamentos de roteamento e comutação. São 10 unidades, que são aqueles 10 capítulos que a gente viu ali anteriormente, que mostrei para vocês lá no site do NetAcad, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos de roteamento, roteamento estático dinâmico, redes com switches, como configurar um switch, as VLANs, que são as LANs virtuais, lista de controle de acesso, protocolo de DHCP, NAT e descoberta, gerenciamento e manutenção de dispositivos. Para ser aprovado na disciplina, então, a média semestral e a média final do aluno ela tem que ser maior ou igual a 6. A média é composta pela média das notas dos exames dos capítulos do curso da Cisco, vale 40%. A média das duas práticas do curso da Cisco vale 20%. E a nota obtida no exame final do curso da Cisco, que vale 40%, totalizando aí uma nota de 0 a 10, tá? Em relação aqui à frequência, o aluno tem que ter uma frequência de 75% ou maior, tá? Mas como a gente está em um momento online, então essa frequência não vai ser computada, ou melhor, vai ser computada através lá dos módulos que vocês vão fazer, tá? Então, eu não faço chamada na videoaula, na verdade, a gente nem pode fazer isso, tá? Mas eu vou ver lá, os alunos estão fazendo os capítulos, eu vou dando a nota do capítulo e vou dando a presença. No final do semestre, lá, o aluno não fez nada dos capítulos, ele vai rodar por falta, tá? E também por nota, claro, mas primeiramente por falta, porque ele não fez os exames do capítulo. Então, a frequência de vocês vai estar atrelada aos exames do capítulo, às atividades práticas e também ao exame final da Cisco. Aqui tem bibliografia. Tá aí o atendimento, pode ser por e-mail, WhatsApp, tá? Como a gente vinha fazendo no primeiro semestre, tá? Esse plano de ensino, pessoal, já coloquei lá no CIGA, tá? Ele tá aqui, juntamente com a atividade que a gente vai ver depois. E esse arquivo aqui, comandos RS, tá? É um arquivo com alguns comandos que vocês vão usar nessa atividade e algumas atividades futuras, tá? Então, eu já coloquei para vocês aqui bonitinho, separado, os comandos, o que cada comando faz, tá? Para que serve cada um dos comandos. Claro que a gente vai ver muitos outros, mas esses aqui são comandos básicos, tá? Para a gente iniciar aí a disciplina. Eu já coloquei aqui no arquivo de texto, ok? Então, vamos começar aqui a parte teórica da nossa aula de hoje, tá? Esse primeiro subcapítulo, pessoal, é o conceito de roteamento. Hoje a gente vai ver o capítulo 1.1, ou subcapítulo 1.1, que é a configuração inicial do roteador, tá? Todo mundo tá vendo aí os slides, né? Eu vou falar alguns slides aqui, tá, pessoal? E outros eu vou pular, tá? Como vocês depois vão ler também esse material, tá? Algumas coisas que é mais teoria eu vou pular, para não deixar o vídeo muito longo, e porque depois também eu quero mostrar para vocês ali a atividade prática, para a gente conversar um pouco, vocês terem uma noção do que vai ser feito, tá? Então, algumas coisas aqui eu vou pular, mas é de propósito, tá? Não é porque eu não consegui, não é porque eu errei, tá? É sim porque é de propósito. Oi, Jennifer, tá? Tem que recuperar a senha lá, tá? Depois a gente conversa, mas tem uma opção lá na página de acesso para te recuperar a senha, tá?
mas depois da aula a gente conversa. Todo mundo está vendo aqui o slide, pessoal? Sim. Tá. Dá para ver. Então, vamos lá, pessoal. Configuração inicial de roteadores, tá? A gente sabe que a gente depende das redes, tá, pessoal, de computadores, para a gente usar aplicações web, telefonia, e-commerce, tá? Quem joga aí videogame, não sei se... Foi tu, Luan, que jogou lá o LoL? Não. Foi. A gente matriculou, mas não jogou no final, não deu. Ah, tá. Então, para quem joga também online, tá? Então, pessoal, hoje a gente tem uma vida, como é que vamos dizer assim, mundo digital, sem ter as redes de computadores é algo impossível, né? Então, a gente sabe a importância das redes na nossa vida atualmente. Com certeza, há 20 anos atrás, 30, as redes eram bem menos importantes do que elas são hoje, né? Então, algumas características mencionadas durante o capítulo que a gente viu do módulo 1 da Cisco, também em outras aulas da nossa curso de redes, a gente falou das topologias da rede, tem a topologia física e a topologia lógica, a velocidade das redes de computadores, o custo também para a gente montar uma rede, criar uma rede, manter essa rede, a segurança de uma rede, como é que a gente faz a rede ser mais ou menos segura, a disponibilidade, que se refere ao tempo que a rede está disponível para o usuário utilizar a rede, a escalabilidade, que é o grau de facilidade da rede de aumentar de tamanho. Eu tenho uma rede com 20 máquinas. Se eu quiser que essa rede agora, daqui a um mês, tenha 1000 máquinas, isso é fácil ou é difícil, tá? Isso é a escalabilidade da rede, a capacidade dessa rede crescer, tá? Tanto em usuários quanto requisitos, sem ter muita dificuldade para que isso aconteça. A confiabilidade, tá? Então, quão confiável que são os componentes, roteadores, switches, enfim, o cabeamento da rede, entre outras coisas. Um dos equipamentos muito importantes que tem na rede, um dos mais importantes, não o mais importante, é o roteador, tá? Então, o que o roteador é? Ele é uma máquina, tá? É um equipamento que conecta uma rede a outra rede. Isso todo mundo tem que saber. O roteador, ele conecta duas ou mais redes distintas, tá? Ele também vai determinar a melhor rota até o destino antes de encaminhar o tráfego para o próximo roteador ao longo do caminho. Ele é responsável pelo roteamento do tráfego entre redes e dentro dele tem uma tabela de roteamento que é utilizada por ele para determinar qual é o melhor caminho para enviar o pacote para o próximo salto ou para o próximo roteador, tá? Então, aqui nessa figurinha aqui, ó, a gente tem um escritório residencial, que é uma rede, uma filial de alguma empresa, a matriz da empresa. A gente tem aqui 3 roteadores, tá? Em cada uma dessas redes, que fazem a conexão aqui com a nuvem, que seria o quê? A nuvem seria a internet, né? Seria a rede externa à rede dessa empresa, que essa empresa não controla. Então, como a gente está vendo aqui, os roteadores, eles estão ligando uma rede privada de uma empresa à rede externa, que seria aqui a internet. Isso também vale aqui na filial, o roteador está ligando uma rede interna a uma rede externa. E aqui também no escritório residencial, é uma rede local aqui que está sendo ligada para o roteador a uma rede externa. Então, o roteador faz isso, ele liga uma rede a uma outra rede, tá? E, na maioria das vezes, essas redes, uma rede é privada, é uma rede minha, da minha empresa, da minha casa, está sendo ligada a uma rede externa que não é minha, tá? Que é uma de uma outra empresa, ok? Então, essa que é a ideia dos roteadores. Os roteadores, eles são computadores, tá? Então, o roteador é um computador que também precisa de uma CPU, de um sistema operacional, de memória de acesso rápido, como uma RAM, por exemplo, memórias não voláteis, como um disco rígido, tá? Que eles vão usar a NVRAM ou uma ROM, tá? São memórias que, mesmo quando o dispositivo é desligado, a memória ela permanece ainda ativa, né? Ela não perde os dados. Eles também têm portas, placas de interface de rede específicas para interconectar os dispositivos a outras redes. Então, o roteador é uma máquina, assim como um notebook, assim como um computador desktop, só que, claro, que ele tem algumas especificações para ele fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é interconectar redes, tá? Mas dentro do roteador é importante você saber que tem processador, tem um sistema operacional, tem memória RAM, tem memória que funciona como disco rígido, por exemplo, a memória flash, tá? Que armazena os dados permanentemente, tá? Então, ele não deixa de ser um computador. Então, aqui tem uma imagem da traseira aqui do roteador, tá? Então, a gente vai ter algumas portas aqui USB, portas de console para cabos de rede, alguns slots que a gente consegue comprar placas separadas e expandir, tá? A conexão desse roteador. Portas mini USB, a porta aqui do console que é para a gente conseguir acessar ele através de um cabo e fazer as configurações, tá? Então, na próxima disciplina do semestre que vem, vocês vão ter
a disciplina lá da terceiro módulo da Cisco, que vocês vão configurar os roteadores e os switches fisicamente, que a gente tem lá no Instituto, tá? E daí vocês vão conseguir ver bem aqui essa parte de conexão aqui dos roteadores fisicamente, tá? Então, como eu falei, os roteadores eles vão interconectar redes, tá? Então, ele é o responsável por encaminhar pacotes de rede para rede, ou seja, de uma rede para outra rede e da origem até o destino. Então, se eu estou aqui nessa rede matriz e quero enviar uma informação pacote lá para o escritório doméstico, esse pacote vai passar por esse roteador. Dentro desse roteador, ele vai ter que saber qual é o melhor caminho para mandar para esse escritório. Se ele vai mandar por essa saída aqui de baixo ou se vai mandar por esse porta serial aqui até a internet. Chegando aqui na internet, vai ter vários roteadores que vão fazer o encaminhamento desses pacotes, até que chegue nesse roteador aqui, que é o roteador final de destino, e aqui o roteador vai saber para qual dos equipamentos ele tem que mandar a informação. Então, várias redes e roteadores vão requerer várias interfaces, em que cada uma pertence a uma rede IP diferente, tá? Uma coisa tem que ficar clara para vocês, ó, que esse roteador aqui, por exemplo, essa interface aqui que liga essa rede aqui, ela pertence a uma rede, essa outra interface que liga essa aqui é uma outra rede, e essa interface aqui que liga aqui para dentro é outra rede, tá? Então, normalmente, cada interface do roteador, ele vai interconectar uma rede diferente, tá? Como eu tinha falado anteriormente, os roteadores, eles escolhem o melhor caminho, tá? Para o pacote. O que é o melhor caminho? Ele conseguir fazer com que o pacote chegue até o destino da forma mais rápida possível, tá? Ou da melhor maneira possível. E para isso ele usa uma tabela de roteamento, tá? Que nada mais é do que uma lista, tá, de caminhos que ele vai seguir de acordo com o destino do pacote. Essa tabela de roteamento a gente vai ver mais no segundo e terceiro capítulo, tá? Mais a fundo. Mas a tabela de roteamento são dados armazenados dentro do roteador que permite ele fazer a escolha para qual saída dele, para qual interface de saída ele tem que enviar o pacote para que o pacote chegue até o seu destino. Os roteadores, normalmente, pessoal, antes da Cisco, tá? Eles têm aí 3 mecanismos de encaminhamento de pacotes, tá? Um é o switch de processos, que é o mais lento e mais antigo, tá? Normalmente, hoje, dificilmente o roteador atual vai usar esse tipo de processo aqui. Nesse tipo de encaminhamento, o pacote chega numa interface, ele é encaminhado para a CPU, que vai fazer toda a análise de destino do pacote, tá? E procurar na sua tabela de roteamento qual é a melhor saída. Então, para cada pacote, ele faz todo esse processo de novo, tá? Então, isso torna o processo um pouco lento. Já tem outro mecanismo, que é o switching rápido, que é um mecanismo comum de encaminhamento de pacotes, que vai usar uma cache de switch rápido para armazenar informações do próximo salto. Então, aqui nessa imagem aqui, a gente teria um pacote entrando por uma interface de entrada. A primeira vez que esse pacote chega, ele é processado pela CPU, o roteador escolhe qual é a melhor interface de saída e manda o pacote para essa interface. Nas próximas vezes que um pacote chegar com o mesmo destino, ele não vai passar de novo para a CPU e fazer todo aquele processo. Ele vai direto aqui acessar a cache que tem dentro do roteador, que daí é muito mais rápido do que acessar o processador e fazer todo o processo de busca na tabela de roteamento. Vai acessar a cache e já vai conseguir mais rapidamente encaminhar o pacote para a interface de saída. E tem uma outra aqui que é específico da Cisco, que é o Cisco Express Forward, que é o CEF, que é um mecanismo de encaminhamento de pacotes mais rápido e mais recente, e é o que é utilizado normalmente nos equipamentos da Cisco, tá? Nesse mecanismo, ele vai criar uma base de informações de encaminhamento, que a gente chama de FIB, e uma tabela de adjacência, tá? Então, a partir no momento que os pacotes vão chegando até o roteador, ele vai processando esses pacotes e vai montando essa tabela, tá? De adjacências e também essas informações de encaminhamento. Quando a rede estiver totalmente convergida, o que é uma rede convergida? É que os roteadores sabem todos os caminhos possíveis que o pacote deve seguir, dependendo do destino de cada pacote. Quando isso acontecer, tá? Aí ele vai ter sempre o melhor desempenho possível, porque para cada pacote que chegar no roteador, ele já vai saber qual é o destino que ele precisa, e com isso ele já vai nessa tabela de adjacências e também na FIB, já consegue encontrar qual das interfaces dele o pacote vai ter que seguir, tá? Pessoal, normalmente o roteador ele tem 2, sei lá, interfaces de saída, 4, tá? Não mais do que isso, às vezes 8, mas é mais difícil isso acontecer. Então, a escolha da saída ali é mais uma questão lógica de ele procurar o endereço de destino,
qual daquelas portas que ele vai usar, tá? Não pense que o roteador vai ter 1000 portas, tá? Não, ele vai ter 2 ou 4 no máximo. Só que daí para uma faixa de IP ele vai usar uma porta, para uma outra faixa ele vai usar outra, tá? Então a busca é mais no sentido de saber descobrir qual é o destino do pacote e daí escolher alguma das 2 ou 4 portas, normalmente, que o roteador vai ter como saída. Tá, então, normalmente é utilizado esse CEF nos roteadores Cisco ou então esse switching rápido aqui, tá? O primeiro mecanismo ali dificilmente é utilizado. Então, vamos pular. Uma coisa muito importante, pessoal, toda máquina está numa rede, computador, uma impressora, está no dispositivo final, uma câmera de segurança ou um servidor, ele sempre vai ter que ter um endereço IP válido, a máscara de subrede e o gateway padrão. O que é o gateway padrão? O gateway padrão é um endereço que representa a interface do roteador a qual eu estou conectado. Então, aqui, esse PC1 aqui, o gateway padrão dele é o endereço IP que está configurado nessa interface desse roteador aqui. Por que isso? Porque quando esse PC1 ele quer mandar um pacote para fora da rede dele, não é essa rede aqui, seria uma rede externa, ele precisa enviar esse pacote para esse gateway padrão aqui, tá? Que seria nada mais, nada menos do que o IP que está aqui nessa interface. Esse servidor web aqui, o gateway padrão dele é o IP dessa interface aqui, tá? Então, o gateway padrão é o endereço IP da interface a qual eu, sou um computador, sou uma impressora, sou um servidor, estou conectado, tá? É o endereço da minha rede interna que representa qual a interface que eu tenho que enviar o pacote para que esse pacote consiga acessar uma rede externa. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa, pessoal, a nível, isso a gente fala em IP, é a nível de camada 3, né, camada de rede. Quando a gente desce o nível, que é a camada de enlace, a gente tem endereço MAC, tá? Que aqui é o endereço aqui de hexadecimal. Então, assim, quando um pacote sai do PC1, por exemplo, para o servidor da web, o IP de destino, quando sai daqui, ele vai ser o IP desse cara aqui, ó. Então, se eu quero mandar do PC1 um pacote até o servidor web, o IP de destino desse pacote vai ser 172.16.199. Ao longo de todo o caminho, esse meu IP aqui não vai mudar, porque eu quero chegar aqui até o final. No entanto, o endereço MAC, ele muda a cada salto de roteador, tá? Então, quando eu estou mandando aqui para esse servidor web, o meu endereço MAC, ele não vai ser o endereço MAC desse cara aqui, ele vai ser o endereço MAC da próxima interface que eu vou enviar, que seria o endereço MAC dessa interface aqui do roteador. Quando esse pacote passa desse roteador para esse roteador, o endereço MAC de destino também vai mudar, tá? E o de origem também. O de origem vai ser essa interface, o de destino é essa aqui. Quando passa desse para esse, o endereço MAC muda também. O de origem vai ser esse e o destino vai ser esse. E quando passa dessa para o servidor web, o endereço MAC de origem vai ser dessa interface e o destino MAC de destino vai ser desse servidor web aqui. Então, o endereço a nível de enlace, que é o endereço MAC, da camada de enlace, ele muda a cada salto que eu dou. A cada salto que o pacote passa pela rede, em cada roteador que ele passa, tá? Cada interface que ele passa, ele vai mudando, tá? Porque a camada de enlace, ela é de ponto a ponto, né? Eu tenho que, cada ponto que eu mudo, eu tenho que mudar essa informação para eu conseguir chegar no próximo equipamento. Já o endereço IP, que é um nível acima, não. O endereço de destino, ele é o mesmo ao longo de todo o caminho. Tanto o destino quanto a origem, né? Aqui, o IP de origem vai ser o meu IP do PC1, o IP de destino vai ser aqui 172.16.199, que é o de IP de destino. Isso não vai mudar nunca ao longo do caminho, tá? Agora, o MAC, ele vai mudar em cada roteador, em cada salto que o pacote dá. Fala, Luan. Não. Entendeu o que eu falei, pessoal? Não? Sim. Sim, sem problema. Arthur? Tá, então, ó, de novo, camada 2, endereço MAC, camada 3, endereço IP. O IP de destino e origem, ele é o mesmo do começo ao fim, tá? Do processo aqui, do caminho que o pacote anda pela rede. Isso não vai mudar. Agora, o endereço MAC, ele vai mudar cada vez que ele pular de um roteador para o outro, ele tem que mudar, tá? Então, sempre assim, o endereço de origem MAC é o endereço MAC da porta que está enviando o pacote.
E o MAC de destino vai ser o MAC da porta que vai receber o pacote. Isso vale para todo salto que o pacote dá ao longo da rede. Então se tiver 10 roteadores no meio do caminho, vai ser mudado 10 vezes? Sim, vai ser mudado 10 vezes. Tá? Por isso que existe, pessoal, essa divisão em camadas. Tá? Porque para eu chegar no destino aqui, eu sou obrigado, ao longo do caminho, eu ter um endereço de destino fixo aqui para eu conseguir chegar até lá. Só que a nível de enlace, quando a gente desce o nível, isso não ia ser possível para eu conseguir pular de equipamento a equipamento. Por isso que é utilizado o endereço MAC, de enlace de dados, para eu conseguir ir de ponto a ponto até chegar no meu destino final. Ok? Quando a gente for falar depois de suítes, tá? A gente vai voltar a essa questão aí do endereço MAC, tá? Hoje aqui é mais só uma introdução. Outra coisa importante é a gente sempre documentar, tá, pessoal, o endereçamento de rede. Então, se vocês viram na primeira fase lá como calcular os endereços de rede, isso é importante sempre que vocês for configurar uma rede, criar uma rede, documentar, o dispositivo 1, o roteador R1, tal interface, tem tal endereço IP, tal máscara, não vai ter nenhum gateway, né? Porque ele vai ser o gateway da rede. Roteador 2, tal interface, vai ter tal IP, tal máscara. O PC1, tal endereço, tal máscara, tal gateway. E assim para cada um dos equipamentos, tá? Isso é muito importante, então, ter o nome do dispositivo, a interface que está sendo usada, o endereço IP e a máscara dessa interface, e o endereço de gateway padrão quando houver, tá? Isso para vocês conseguirem depois manter e também atualizar a rede, tá? Então, essa questão de documentar e ter essa tabela de endereçamento é muito importante quando vocês for projetar uma rede. Quando a gente vai configurar um dispositivo, por exemplo, um computador, tá, um host, a gente pode usar ou um endereço estático, manualmente eu vou configurar o endereço IP, a máscara e o gateway padrão. E se por acaso eu precisar também um servidor, um IP de DNS. E dinamicamente, se eu quiser usar dinamicamente, a gente vai usar o DHCP, que dê automaticamente esse protocolo. Tá? Ele vai fornecer para nós o endereço IP, a máscara e o gateway padrão, e provavelmente também, se precisar, um servidor de DNS. Tá? A maioria dos hosts a gente usa em casa, nas empresas, enfim. Para uso comum, a gente usa o DHCP para fazer essa atribuição automática. Tá? Mas aqui no curso a gente vai usar, normalmente, manual, para a gente até aprender a como configurar manualmente esse endereço. Tá? Mas são 3 informações básicas: o IP, a máscara e o gateway padrão, e, se precisar, o DNS. Ô, professor, no curso ainda, Oi. a gente vai aprender a como a fazer um acesso remoto para o SSH? Sim, vai. Eu não sei se nesse aqui que tem alguma coisa, eu acho que aqui tem alguma coisa, e depois na disciplina de segurança lá de redes, vocês vejam SSH, sim. Não, sim, acho que Já fez segurança? Oi? Já fez segurança? Ah, tá, eu fiz segurança de redes. Não, vocês não chegaram a ver SSH? Não, pior que não. Tipo, o Naila não passou muito sobre SSH. Tá, não, mas acho que aqui tem alguma coisa assim, a gente vai ver alguma coisa. Sim, tipo, eu sei. Mas vai ter, tem depois uma outra que é tópicos avançados de segurança, que de repente tem também. Oi, fala. Não, tipo, a gente já viu bastante assim na parte teórica, mas eu falo mais na parte prática, se a gente vai aprender. Na prática? Aham. Tu fez a segurança, tu tá no PPC novo, né, ou não? Sim, tô no novo. Ah, no novo vai ter depois a prática, que nessa que ele deu agora é mais teórica. A próxima de segurança, que acho que é o ano que vem, aí é ter mais prática. A gente tem uma de segurança SMS, eu não lembro qual o nome, mas é outra. Mas essa é a primeira, hein? Essa é a primeira. Ah, tá. É o ano que vem que tem, daí acho que a outra daí que é mais prática. Entendi. Obrigado. É que mudou, na verdade, nesse novo PPC. Pessoal, outra coisa também, quando a gente for configurar um switch, tá? A gente também precisa atribuir um IP para o switch, para a gente conseguir configurar ele posteriormente. A gente vai ver depois também, lá no capítulo, a gente for falar de switch. E aqui, no final desse capítulo 1.1, subcapítulo, tá? Tem aqui algumas configurações que é que a gente vai ver a maioria, algumas delas ali naquela atividade prática, e esses comandos aqui eu copiei e coloquei lá naquele arquivo que eu coloquei no Cigar para você. Então, já separei os comandos lá naquele arquivo TXT, tá? Que é configuração aqui de algumas configurações básicas do roteador, que é dar um nome para o roteador,
criar aqui uma senha de acesso, proteger a linha de console quando eu quero acessar o roteador pela porta de console, proteger também as linhas virtuais, que seria de lá o acesso virtual por Telnet ou SSH, criptografar senhas, okay? Configurar aqui as interfaces do roteador com seu endereço IP e máscara de subrede, tanto em IPv4 quanto em IPv6, tá? Pessoal, a diferença de configurar uma interface em IPv4 e IPv6 é só o endereço, tá? No IPv4, eu vou usar o endereço IPv4 e uma máscara de subrede. No IPv6, eu vou usar o endereço IPv6 barra o prefixo do endereço IPv6, que normalmente é o 64. Configurar aqui uma interface do loopback, que é uma interface que a gente utiliza mais para fazer testes, tá, com o roteador. Alguns comandos para verificar a configuração de interface, que é o show IP interface brief, show IP hold, show run config interface. Todos esses comandos aqui, pessoal, a gente já viu lá na primeira fase, no segundo capítulo lá que tinha, tá? Praticamente todos eles a gente já viu. E a gente estava ainda presencialmente, né, tendo aula presencial, que foi a segunda e a terceira aula, a gente já viu esses comandos. Então, a gente vai, na verdade, rever aqui a maioria desses comandos, tá? E também, para ver as configurações do IPv6, a gente usa o show IPv6, tá? Ao invés de usar só o IP, tá? No IPv4 é só o IP, no IPv6 muda para IPv6. E também aqui alguns comandos de como filtrar a saída lá do arquivo de configuração, para a gente ver como estão as configurações ou a tabela de roteamento do nosso equipamento. Tá? Então, essa aqui seria mais a parte teórica, depois vocês dão mais uma lida em algumas partes que eu acabei pulando. Agora a gente vai para o que interessa. Deixa eu botar aqui, peraí. Estão vendo aí o meu Pact 3, não? Sim. Sim? Tá. Pessoal, então essa atividade aqui, tá? É aquela que está lá no SIGA. Que eu peço que vocês façam aí até semana que vem na aula. Pra quem conseguir fazer, ótimo, tá? Quem tiver alguma dificuldade, a gente conversar e tentar tirar. Provavelmente eu vou gravar um vídeo depois fazendo os passos aqui de configuração e postar no SIGA para quem teve dificuldade depois conseguir, né, acompanhar, tá? Mas não é para vocês se acostumando e não fazer e esperar sempre eu botar o vídeo no passo a passo. É para vocês fazer para aprender, tá? Só eu fazendo, vocês vendo, não adianta. Tem que botar a mão na massa. Pessoal, então quando vocês abrirem aqui qualquer uma das atividades, tá? Vocês têm a atividade e tem aqui o que tem que fazer, né? O passo a passo aqui. Nessa atividade aqui, ela é bem simples, tá? A gente tem que configurar o endereço IPv4 e IPv6 e verificar se essa configuração, se a conectividade entre as máquinas está ok ou não. Então, a primeira parte é configurar o IPv4 e verificar a conectividade. Então, vou configurar no roteador 1, no PC1 e no PC2. A interface serial lá do roteador já está configurada. Aqui diz que o PC1 e o PC2 precisam pingar um no outro, e também lá no servidor que está ali na topologia. A parte 2 é configurar uma outra rede com o endereço da IPv6, o roteador 2, o PC3 e o PC4, e também verificar a conectividade. Então, aqui está a nossa topologia. Eu tenho aqui o roteador 1, o PC1 e o PC2. Então, esse PC1 e esse switch pertence à rede 172.16.20.0/25. Isso aqui é uma rede, ó. E o PC2 e o switch 2 pertencem a uma outra rede, que é a rede 172.16.20.128/25. Percebam que essa rede está nessa interface e essa rede está nessa interface, tá? Como eu falei para vocês, o roteador ele conecta redes distintas. Então, aqui, ele está conectando essa rede a essa rede e também está conectando a essa rede aqui, ó. Esse ponto aqui serial, essa conexão serial, que é esse cabo em forma de raio vermelho, que ele usa um cabo serial, ele também é uma rede, tá? Então, na verdade, nesse roteador a gente tem 3 redes conectadas. Essa e essa aqui, que é a rede 209.165. Do lado, da mesma forma, ele conecta essa rede aqui, que é uma rede de IPv6, ó, 2001, DB8, Code 2.12, 2.2.64. Conecta também essa rede aqui,
tem esse endereço IPv6 aqui, e conecta também essa rede aqui serial, ok? E aqui a internet aqui, ela tem a conexão também com esse servidor aqui, tá? Dual Stack Server. O que é um Dual Stack? É um servidor de pilha dupla, que é um servidor que ele consegue comunicação tanto IPv4 através desse IP, como IPv6 através desse IP aqui. Por que isso? Porque daí, configurando essas redes aqui e essas aqui, ambas precisam acessar essa máquina aqui, tá? Essa aqui vai acessar essa máquina usando o endereço IPv4, uma vez que essa rede aqui é toda IPv4. E essa rede aqui IPv6, essas redes aqui IPv6, vão acessar esse servidor aqui usando esse endereço aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Configurar os 4 PCs, os 2 roteadores, e verificar se todos os 4 PCs acessam esse cara aqui, ok? Que é o que está dito aqui no nossa atividade aqui, ok? Ah, como é que eu vou saber quais IPs eu vou usar? Está aqui na tabela, ó. O roteador R1, a interface Giga 00, usa esse IP e essa máscara. A interface Giga 01 usa esse IP e essa máscara. A serial usa esse IP e essa máscara. Só que essa serial, como diz aqui no exercício, já está configurada. O PC1 vai usar esse IP e essa máscara. O PC2, esse IP e essa máscara. Vão usar aqui o PC1, esse gateway, e o PC2 vão usar esse gateway aqui. Percebam, pessoal, o gateway do PC1, ó, 172.16.21, é exatamente o endereço IP da interface Giga 00, 172.16.21. E o gateway do PC2, que é 172.16.21.29, é exatamente o IP da interface Giga 01, 172.16.20.129. Por quê? Ó, de novo, o gateway desse cara é o IP dessa interface aqui, Giga 00. E o gateway desse cara é o IP dessa interface aqui, que é a Giga 01. Tá, que eu tinha falado para vocês lá anteriormente. E nas outras redes que são IPv6, mesma coisa. Roteador 2, nessa interface vai usar esse endereço. Nessa interface esse. E nessa interface serial esse aqui. Uma coisa que tem diferente, pessoal, eu já falei para vocês, entre IPv4 e IPv6. No IPv4 é o endereço IP e uma máscara de subrede. No IPv6 a gente não usa mais a máscara, a gente usa o prefixo, que na verdade vale como se fosse uma máscara. Então a gente vai configurar usando o endereço IPv6 barra o prefixo desse endereço, que normalmente, 99% das vezes, é 64. Tá? Então está aqui para os 3. O PC3 vai ter esse IP e esse prefixo, o PC4 esse IP e esse prefixo. No IPv6, pessoal, o gateway padrão, tá? Diferentemente do IPv4, ele normalmente não é o IP da interface que liga aquela máquina na rede ali, tá? E sim, ele é esse endereço aqui, FE80.2.2.2, tá? Que é um endereço IP que não é um endereço público, tá? Ele é um endereço privado utilizado só internamente na rede, tá? E que normalmente é utilizado como gateway padrão da rede. Pode ver, ó, que os dois aqui vão usar até o mesmo endereço, tá? De gateway. Apesar de serem redes diferentes, interfaces diferentes, ambos vão usar o mesmo endereço, tá? Que é um endereço ali de nível, somente nível interno, não endereço público, tá? Isso é uma característica do IPv6. Se eu usar aqui esse aqui, funcionaria, tá? Mas por questões de utilização até de prática, é comum a gente usar esse FE80 aqui, 2 pontos, tá? Para esse fim, ok? Então, vou fazer aqui o começo do exercício, não vou fazer todo, né? Para a gente ver como é que a gente vai configurar. Então, a primeira coisa, eu vou configurar aqui o PC1, tá? Eu vou entrar no PC1, eu posso vir aqui direto no config e na interface Fast Ethernet, ou posso ir em desktop, primeiro quadradinho aqui, IP Configuration, e fazer a configuração IP. Só que percebam, ó, aqui em cima, IP Configuration, IPv4. Aqui embaixo, IPv6 Configuration, tá? Eu vou usar o quê? No PC1 e no PC2 é IPv4, né? Então, eu vou usar esses campos aqui de cima. Então, eu vou abrir aqui. Vou deixar assim na outra tela aqui. Minha tabelinha que está aberta aqui na minha outra tela. Para o PC1. Acho que o Mauro entrou aí agora. Para o PC1, pessoal, eu vou ver na minha tabela que o endereço IP é 172.16.20.10. Então, eu vou lá no campo IP address e vou botar 172.16.20.10.
ponto 1. Desculpa, não é ponto 10, ponto 1. Isso aqui é endereço IP, tá? Que foi me dado lá no exercício. E a máscara é 2... Desculpa. Ponto 10. 172.16.20.10. E a máscara é 255.255.128. 255.255.255.128. E o gateway, tá escrito lá, é 172.16.20.1. O gateway, 172.16.20.1. Então, isso aqui eu configurei o IP da máquina, a máscara e o gateway, ok? E aqui eu vou fechar o PC. Vou lá para o PC2, desktop, IP configuration, vou olhar na tabela o que o PC2 precisa usar. De endereço IPv4, 172.16.20.138. Máscara 225.225.128. E o gateway 172.16.20.129. O DNS não precisa, vou fechar também. Então, o PC, pessoal, é mais fácil de configurar, que a gente pode ir diretamente aqui na interface e fazer essa configuração, tá? No roteador, a gente também pode vir diretamente aqui na interface e fazer a configuração aqui, tá? Só que, para vocês não é que não podem usar isso aqui, tá? Mas vocês devem aprender a usar a linha de comando. Por quê? Porque o roteador, na prática, quando vocês forem fazer uma configuração numa máquina real, vocês vão ter que usar um terminal e uma linha de comando. Não vai ter lá uma interfacezinha bonitinha para vocês lá simplesmente clicar numa janelinha e colocar o endereço. Então, por isso a gente já vai aprender desde já a configurar na linha de comando, tá? Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, peraí. Exit. Tá. Pessoal, então vocês vão lá no CLI, vão dar um Enter, 2 Enter, e vai cair aqui no roteador R1. Aqui na atividade, tá? Tem duas senhas. A senha inicial ali do exec, do usuário de exec é Cisco, e do exec privilegiado, que é quando a gente dá o enable e o enter, a senha é class, tá? Então, quando vocês forem entrar a primeira vez, tem que colocar a senha Cisco, e depois, quando der aqui o enable, a senha é class. Opa. Não, vai só para não dar agora. Não vai entrar agora? Agora entrou, tá? Class. Então, lembrando, dou ali o Enter, usa a senha Cisco, depois dou o Enable, Enter, e uso a senha Class, tá? Que é o que está escrito ali na atividade. Então, no R1, o que eu tenho que configurar? A gente vai lá no exercício e olha, tem que configurar a interface giga00 e a giga01. A interface serial já está configurada. Então, para fazer qualquer configuração, pessoal, a gente usa o quê? O config terminal, tá? Que é aquele comando que a gente viu lá no primeiro semestre. Configure terminal para entrar aqui no modo de configuração global do roteador. Okay? Aquele arquivo que eu fiz para vocês lá, o TXT, tá? Vou abrir aqui agora só para vocês. É esse aqui? Não, desculpa. Esse aqui. Ele já tem lá bastante comandos, tá, para vocês. Então, por exemplo, ó, configurar uma interface do roteador IPv4. Tá aqui os comandos, tá? Eu vou dar interface, isso dentro do modo de configuração global. Interface, qual interface eu quero configurar. Isso aqui, se eu quiser criar uma descrição para essa interface, mas não é obrigatório. O que importa é isso aqui, ó, IP address, o IP e a máscara. E depois no shutdown para eu ativar essa interface. Para configurar uma interface IPv6, é isso que está aqui embaixo. Tá? De novo, esse description aqui, ele é opcional, é só um nome que eu vou dar para essa interface, tá? Um nome, um alias, né, um apelido, mas não precisa também utilizar. Então, vamos lá. Então, para eu configurar a interface, eu tenho que dar um interface e a interface que eu quero. Então, primeiro eu vou dar aqui interface G0/0, que é a primeira interface. Vou dar um Enter. Então, para configurar a interface giga00, eu vou lá na minha tabelinha, roteador R1, tá aqui,
giga 00, ele vai usar esse IP e essa máscara. Então, é esses dois parâmetros aqui que eu tenho que passar ali para o meu comando. IP address é o comando. IP address para configurar um IPv4 nessa interface. Então, IP é 172.16.20.1, espaço, a máscara 128. De novo, pessoal, isso aqui já está dado lá no exercício, tá? É só olhar a tabela. Então, 172.16.20.1, 255.255.255.128. Dou um Enter no espaço shutdown para ativar a interface. Né? Na verdade, ela já estava ativada, mas só para forçar que ela seja reativada. Depois vou dar um End aqui. Depois, de novo, config, voltar tudo só para a gente fazer o caminho de novo. Configure terminal, interface, aí eu vou usar outra, G0/1, que é outra interface que eu quero. Na minha tabelinha diz que a interface G01 do roteador 1 tem que usar o IP 172, então IP address 172.16.20.129. Espaço, máscara 255.255.128. 2129, isso aí. No shutdown. Vamos só ver aqui no config, ver se configurou. Tá lá, giga 0, 172.16.20, 255.255.128, e A1, 172.16.20.129, 255.255.128. A serial a gente não configurou, porque como falava no exercício, já está configurada exatamente com o endereço IP que está ali. Tá? Então, é isso aí. Então, a princípio, pessoal, eu já configurei as duas interfaces do roteador. E ele deveria fazer ali a comunicação entre as máquinas. Percebam, ó, pessoal, que já está verdinho aqui as setas, né? Ó. Até aqui está tudo verdinho. Aqui ainda está vermelho. Por quê? Porque eu não configurei esses computadores e também nem essas interfaces aqui. Mas essas aqui já estão. Então, agora, eu dando um ping desse PC para esse, ou vice-versa, ou para esse cara aqui, eu deveria obter sucesso. Então, vamos tentar pingar lá para ver. Vou lá no PC1, vou aqui, prompt comando, e vou dar um comando ping, vou passar o IP desse cara aqui, ó, 64.100.110. 64.100.1.10. Às vezes, os primeiros pings, tá, pessoal, ele dá umas falhas, tá? E depois ele anda. Às vezes, na primeira ele não vai conseguir achar. Vamos ver. Ó, isso é normal, tá? Primeiro ele deu falha, mas depois ele achou. Vamos de novo. Já pingou, ó, já deu os 4 ping para o servidor. Então, esse cara aqui está chegando desse servidor aqui. Vou fazer o mesmo com o PC2. Vamos lá, desktop, comando, ping, 64.100.1.10. Já deu de primeira. De novo. Então, o PC2 chegou aqui, nesse servidor aqui. E agora eu vou pingar de um PC para o outro. Vou pingar do PC1 para o PC2. O PC2, o IP dele é 172.16.20.138. Desculpa, é isso, 138. Então, ó, o PC1 pingou para o PC2, e com certeza se eu pingar do PC2 para o PC1, vai dar certo, né? Porque o ping, ele é uma comunicação entre duas máquinas. Então, se o PC1 está enviando para o PC2, está recebendo a resposta, é porque o PC2 também consegue chegar no PC1, tá? Só para tirar a teima, 172.16.20.10. Estou no PC2 e vou pingar lá no PC1. Tá? Então, pingou aí, como eu falei, né? Se funciona o ping de um lado, pessoal, ele tem com certeza funcionar do outro. Então, aqui já foi feita a metade do que tinha que fazer. A outra metade é configurar esse PC e essa roteadora aqui, essas interfaces, com os endereços IPv6, tá? É a mesma ideia, só que o comando é um pouquinho diferente, porque ó, no IPv4 eu uso IP address, tá? Aqui, ó, IP address
passo o IP e passo a máscara. No IPv6, eu vou passar o comando IPv6, tá? Então, essa é a diferença do IPv4 para o IPv6. O IPv4 é só IP. No IPv6 é IPv6. Address é o mesmo comando, e ao invés de passar um endereço IP e uma máscara IPv4, eu vou passar um endereço IPv6 e o prefixo aqui IPv6, tá? Essa que é a única diferença. E no PC é a mesma coisa. Ao invés de usar o endereço IPv4, eu vou usar o endereço IPv6, tá? Então, a ideia é que depois vocês façam aí do zero esse exercício. A metade eu já fiz com vocês, né? Um exercício bem tranquilo. É bem simplesinho, tá? Agora é o começo, tá? Ainda tá light, tá? Lá para frente vai piorar bastante, tá? Podem ter certeza. Pessoal, dúvidas? O que acharam aí? Tá? Por enquanto tá tranquilo. Eu sei que já faz tempo que vocês viram esses comandos. A gente já viu esses comandos, tá? Na primeira fase lá. Eu sei que faz bastante tempo e provavelmente vocês não fizeram mais nenhum tipo de configuração. Vocês vão estar um pouco enferrujados aí no início, tá? Mas a ideia é que vocês aos poucos vão fazendo, pessoal. Isso aqui é uma coisa assim, é igual programação, tá? Vocês vão ter programação aí. O Júnior, né? Programação 1. É igual programação. Se não praticar, se não sentar a bunda na cadeira na frente do PC e programar, ou não sentar e configurar, mexer no patch trace, começar a futricar, se eu fizer isso, se eu fizer aquele outro, esse comando que faz, aquele que faz, não tem como aprender, tá? E isso aí não existe mágica, nem segredo. É sentar e fazer, tá? É a única forma de vocês aprender. Assim como para a teoria você tem que sentar, estudar e ler, para a prática você tem que sentar e fazer a prática, tá? Não adianta. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite. Uma curiosidade, né? Quando é um roteador da HP, o cara consegue fazer sem ter que escrever toda a máscara, fazer só o prefixo ali também, como é o IPv6, né? No Cisco, no HP, tu consegue fazer o IPv4 também só com o prefixo. Quer dizer, aqui na hora que eu fizer aqui o... Enviado. Peraí, de entrar aqui. Aham. Vou dar aqui, vou refazer aqui, pegar a primeira aqui. Deixa eu voltar aqui. Quer dizer que, tipo, aqui eu dou o IP e aqui eu não dou a máscara, é isso? Mas só no HP, né? No Cisco... Sim, né? Não, aqui não dá, tá? Porque aqui tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá enxergando aí, Wagner? Aham. Ó, aqui ele pede, ó, o IP, eu dei aqui o wildcard para saber o que eu posso subnet máscara. É obrigado a ser decimal, ponto, decimal, ponto, decimal, ponto, decimal, tá? No Cisco não tem esse... quer dizer que tu pode botar uma barra 24, por exemplo, é isso, né? Isso aí. Tá, não. Nesse da Cisco aqui, pelo menos dando patch trace aqui nessa simulação, não tem, tá? Mas e também no físico, que eu acredito, não tem também, não. É tudo... Não tem. Não tem, né? Mas eu não sabia que o IPv6 dava. Não, sim, é privado. O IPv6 não existe máscara de subrede, na verdade, tá? Não existe. Porque a máscara de subrede, o que ela é? Ela é uma forma de escrever ali os 32 bits da máscara, né? De forma decimal. Ou tu usa o prefixo, por exemplo, barra 24, que é a mesma coisa que 255, 255, 255.0. Só que no IPv6 não existe a máscara, por quê? Porque o IPv6 são 128 bits, né? Olha o tamanho da máscara que ia ser, né? Então, tem que escrever um endereço gigante também para a máscara. Então, vai ficar muito ruim de configurar. Então, no IPv6 eles eliminaram. Tu não consegue escrever o prefixo do IPv6 lá, desse formato decimal, ponto decimal, ou hexadecimal, 2 pontos, hexadecimal. Eles decidiram fazer somente o prefixo. Então, é tudo ABCD, 2 pontos, 00, 2 pontos, 2 pontos, barra, prefixo. Que normalmente é 64, enfim, depende do que tu tá fazendo, né? Isso é do IPv6, tá? Isso é da... Ele foi criado assim. Tu nunca vai ver no IPv6 o endereço IPv6, espaço, e outro endereço IPv6 que é a máscara, tá? Porque não existe isso no IPv6. O IPv6 é somente endereço barra prefixo. Eu nunca peguei IPv6, eu nem sabia como era. Mas é isso aí, tá? Isso ele foi criado assim, tá? Beleza. Senão a gente tem que escrever 32 caracteres para o endereço IPv6 e mais 32 para a máscara, né? Daí o cara ia morrer para configurar uma interface, né? Não tem condição. Então, eles tiveram essa boa ideia de eliminar. Então, é tudo assim, endereço barra prefixo, tá? No IPv6, né? Mas boa pergunta. Mais alguém, pessoal? Até vou para te ver que vai, ver como é que vão. Se fosse configurar aqui o IPv6, seria assim, IPv6, address, aí você vai botar A, B, C, D, 2 pontos, barra 64, tá? Seria algo assim, tá? Que eu configuraria, tá? De novo, que é ABCD, 2 pontos, barra 64.
IPv6. Lembrando, pessoal, que 2 pontos significa tudo 0 até eu completar o endereço IPv6, né? E aqui, /64. Uhum. Se eu der aqui o Enter, ó, se eu der aqui no shutdown, vamos voltar lá para o começo. Vamos lá na interface. Ó, interface diga 00, IP6 address, ABCD 22, 2.2. Cara, aqui não vai funcionar porque o endereço nada a ver, né? Mas ele configurou lá o endereço IPv6 na interface. É assim que fica daí. Uhum. Okay? Os outros aí, pessoal, estão aí, não estão? Estão muito quietinho. Só prestando atenção. Prestando atenção. Pessoal, então a ideia é que vocês depois deem uma lida ali de novo naquela primeira parte do material ali. Aí, como eu falei, lá vai ter os comandos, explicando cada um deles. Naquele arquivinho que eu coloquei no SIG lá, já está bem resumidinho os comandos que cada um deles faz, tá? Vocês podem usar como uma cola para fazer esse exercício aqui e os próximos que virão também. Pessoal, daqui para frente, qualquer exercício prático, vocês vão ter que configurar uma interface, configurar um gateway, vão ter que dar um hostname, às vezes, para o roteador, tá? Esse aqui ainda é bem basicão. Vai só aumentando. Lá no final, em VLAN, em NAT, DHCP, tem que fazer tudo isso aqui, e mais o DHCP, e mais VLAN, e mais não sei o que. Vai só aumentando, tá? Então, esse basicão aqui de configurar uma interface, configurar, depois a gente vai ver como configurar as rotas nos próximos capítulos, né? Como ativar a interface, como configurar o PC, esse basicão aqui, vocês têm que saber bem, porque senão lá na frente, vocês já vão patinar na arrancada, tá? Então, isso é bom que vocês façam aí uma vez, conseguiu fazer, apaga, faz, abre de novo, faz de novo, tá? 2, 3 vezes até pegar bem, ok? Mais alguém? Dúvidas? Como diz o Christian, só absorvendo conhecimento. Se está absorvendo, tá bom, Christian. Pior se não tiver. Pessoal, eu vou então aqui parar de gravar e depois a gente pode bater mais um papo, para não ficar o vídeo muito longo.